fazendo um resumo para vocês do que aconteceu em Brasília, do que está acontecendo em Brasília nesse momento, é que, ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal julga a constitucionalidade ou não do orçamento secreto, como a gente já trouxe aqui nas primeiras manchetes, esse placar de 5-4, ainda 2 ministros para darem o voto, enquanto o STF está fazendo esse julgamento, que pode, na prática, considerar o orçamento secreto inconstitucional, o Congresso, até para dar uma resposta ao Supremo, aprovou mudanças no orçamento secreto. Por exemplo, aquela possibilidade de verba pedida por um usuário externo, que é permitido nesse momento e que, com isso, na prática, esconde o parlamentar que está enviando verbas para algum lugar, que está apadrinhando aquela verba. Isso vai deixar de existir. A divisão do dinheiro vai respeitar o tamanho das bancadas, vai ser feita de forma que uma parte vá para a mesa diretora da Câmara, outra parte para a mesa diretora do Senado, e distribuindo aí de acordo com o tamanho dos partidos, mas na prática, o Centrão, com essas mudanças aprovadas hoje no Congresso, continua com muito poder de distribuição de dinheiro do orçamento, ou seja, de distribuição do dinheiro que a gente paga de imposto. Vamos falar com o Túlio, que agora ele está ouvindo a gente. Túlio, muda, mas na verdade o Centrão fica poderoso na distribuição desse dinheiro. E aí, com bastante poder de barganha com o futuro presidente, agora eleito e diplomado, Lula. É isso aí, Adriana. O que pega nessa questão é que, por mais que essa verba seja dividida de acordo com o tamanho da bancada, o responsável por distribuir essa verba dentro da bancada, entre seus pares ali, é o presidente do partido. Então, pode ainda servir como um instrumento de barganha, de troca de voto. Mas a questão do segredo, isso acaba sendo derrubado pelo que foi decidido hoje entre os senadores e os deputados. Como fica essa divisão, né, que no ano que vem deve ser de 19 bilhões de reais? Fica o seguinte, 80% do valor fica reservado de forma proporcional aos representantes, à representação do partido no Congresso. Essa proporção, que fica de 15 bilhões de reais, ela seria dividida entre Câmara e Senado. 4,52 bilhões para o Senado e 10,98 bilhões para os deputados. As indicações conjuntas do relator geral e do presidente da Comissão Mista de Orçamento, né, que são cargos hoje que são ocupados pelo Marcelo Castro e pelo Celso Sabino, eles ficam com 5% das emendas. Isso hoje no valor de 970 milhões de reais. O restante fica dividido entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente da Câmara. Mas isso tudo pode não valer nada desde que a decisão do Supremo Tribunal Federal no início da próxima semana seja, de fato, declarar inconstitucional a RP9 ou a emenda de relator ou o que vem sendo chamado de orçamento secreto. Se a maioria, se nesse voto hoje que está 5-4 pela derrubada, se a maioria for pela derrubada, isso não vai adiantar nada, vai cair por terra e, de fato, esse trabalho de hoje, essa tentativa de convencer os ministros do Supremo terá sido em vão, viu, meninas? Bom, e justamente essa votação no STF sobre o orçamento secreto, essa tentativa do Congresso de salvar esse orçamento secreto, isso também está refletindo numa outra votação muito importante, que é a aprovação da PEC da transição, que está emperrada. Até o presidente eleito Lula entrou de volta nessa negociação para tentar destravar, mas está conectada diretamente à questão do orçamento secreto também, né, Túlio? Também, e Lula está aqui em Brasília, eu estou aqui na porta do hotel, quem está acompanhando a gente também por vídeo percebe um monte de câmera aqui atrás de mim, eu estou em frente ao hotel onde o presidente Lula está hospedado. Ele não viria hoje para Brasília, ele veio para resolver, de fato, essa pendência aí com a Câmara dos Deputados, essa negociação por conta da PEC da transição, assim como ele fez no Senado Federal. Conversei com uma fonte do Partido dos Trabalhadores agora há pouco e ele, meio sem querer, acabou entregando que o Lula está muito bravo com essa base dele do PT na Câmara, até com a própria Gleisi Hoffmann, porque pelo que Gleisi vinha falando, para Lula,
a situação no Senado, que era o problema, que estava para ser resolvido antes de ser votada por lá, e a Câmara já eram favas contadas, já estava resolvido. Mas Lula está percebendo que a história é outra. Arthur Lira quer mais cargos, os partidos do Centrão estão pressionando Arthur Lira para que ele pressione Lula para conseguir mais cargos, para conseguir ministérios, a fim de destravar essa votação. O que ficou resolvido? A votação acontece na terça-feira, às 9 da manhã, porque hoje, ou melhor, ontem, quando foi a sessão, o PT não tinha voto suficiente para aprovar, principalmente se o Lira não embarcar nessa, porque o Arthur Lira leva com ele aí de 90 a 120 deputados, aqueles deputados fiéis a Lira, para onde ele aponta, eles vão. Então, Lula e Lira devem se encontrar ainda nesta tarde ou no comecinho dessa noite, a fim de desatar esse nó. Então, Lula, pessoalmente, mais uma vez, vindo a Brasília tentando resolver isso, já que a base do PT não foi capaz de destravar essa pauta, viu, Adriana? É isso. O